Olá, aluno! Seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula na nossa disciplina de Estratégia Empresarial e Negociação. Nós já estamos caminhando para o finalzinho aqui, já estamos na nossa quarta aula e, como vocês sabem, me apresentando, sou a professora Natália Voitas. Sou formada em Administração de Empresas, tenho MBA no e-commerce, que é o nosso comércio virtual, e também sou mestra em Gestão de Organizações. E hoje a profa vem aqui mais uma vez para que nós possamos dar continuidade a todos os conteúdos que nós conversamos e abordamos. Então é importante nós relembrarmos de todo o contexto, não é mesmo? Nós conversamos muito sobre a negociação em si. Desde o comecinho lá da negociação, da importância do planejamento para a nossa negociação, não é mesmo? Depois a negociação como um processo em si, que tem começo, meio e fim, início, meio e fim, não é mesmo? O processo em si, aprendemos sobre os objetivos, os interesses da negociação, as habilidades e os comportamentos de um bom negociador, não é mesmo? Todos esses pontos muito importantes aí para que nós pudéssemos construir uma boa negociação. Posteriormente, ali caminhando para o finalzinho da negociação, nós conversamos bastante sobre o fechamento, sobre como elaborar um bom acordo, como elaborar um bom contrato para conseguir ter ali uma boa negociação, tudo escrito, formalizado, da melhor maneira possível. E terminando aí a nossa negociação em si, nós aprendemos também sobre a avaliação de desempenho, realizar um checklist de desempenho, a importância ali de compreender se ela foi positiva ou negativa, não é mesmo? Então, todos esses pontos nós trabalhamos para que você pudesse compreender bem a negociação. E hoje, indo além desses conteúdos, a professora traz como nosso tema da aula a estratégia empresarial e negociação. Então, hoje nós vamos conversar bastante sobre a estratégia aplicada às negociações comerciais, a importância de haver essa aplicação, e hoje nós vamos conversar sobre a estratégia, sobre como ela deve ser aplicada na negociação, a importância disso e a relevância para a organização como um todo aí dentro desse contexto. E lembrando sempre, aluno, participe aqui da nossa aula, participe do nosso conteúdo, então traga dúvidas caso você tenha, caso você queira colocar um exemplo ou algum apontamento para enriquecer o conteúdo, traga também aqui no nosso chat, aqui a professora consegue ter mais interação com vocês, então fica à vontade, traga suas colocações, traga suas dúvidas, traga seus exemplos e fique à vontade para participar aqui da nossa aula, tenho certeza que você trará pontos pertinentes ao nosso conteúdo, ok? E lembrando, hoje nós temos mais uma fonte de acesso, que é o nosso Skype. E olha só, temos aqui o nosso Skype, carina.fernanda@croton, ok? Daí temos aí o domínio da Croton. Então, carina.fernanda@croton.com.br aí para você se conectar via Skype dentro desse contexto, certo? Então, temos aqui o nosso Skype de hoje para você também participar. Prof, qual seria o resumo da nossa aula de hoje? Qual seria aí o resumo do dia sobre o que nós vamos conversar? Dá uma olhadinha no nosso quadro. Temos aqui a nossa quarta unidade de ensino. Então, é importante o quê? Trabalhar a competência dessa unidade de ensino. E sobre o que a gente vai conversar? Hoje nós vamos conhecer e aplicar premissas da nossa estratégia empresarial aplicadas e voltadas para a negociação comercial. Então, é importante ter aí esse domínio do que são as estratégias e como colocá-las em prática, ou seja, como nós vamos aplicá-las frente a uma negociação comercial. Resumo aqui da nossa aula de hoje. A utilização da estratégia dentro de uma negociação comercial vai ser o nosso enfoque principal, porque você lembra, aluno, do acordo que nós estudamos? Depois ali de ter o acordo firmado, nós vamos aí elaborar o contrato, não é mesmo? E a gente tem que pensar nas maneiras de executá-lo nesse momento. Então, o que vai acontecer? A gente vai passar a colocar as nossas estratégias ali em prática, o quê? Para alcançar aquilo que tinha ficado definido, que havia ficado acordado, entrado em acordo entre ambas as partes, que daí se tornou nosso contrato. Então, aquele momento de arregaçar as mangas e a gente coloca a mão na massa. Já fechamos lá o contrato, tá tudo definidinho? Opa, então vamos entregar aquilo que a gente havia se comprometido. Lembra do contrato? Tem direitos e deveres de cada uma das partes, então a gente tem que cumprir aquilo que ficou definido no nosso contrato. Então, vamos executar. Por exemplo, você trabalha aí, você fechou o contrato de uma empresa que vende cadeiras. Então, você fechou lá o lote, ó, a gente tem que vender 300 cadeiras. Então, beleza, já conversa lá com o pessoal de compras, traz a matéria-prima, já vamos para a produção e vamos entregar isso aí que a gente tem prazo. Esse é o nosso dever no contrato.
ok? Retomando ao quadro. É nesse momento, então, que a gente consegue visualizar, aluno, que a estratégia ela é base para uma empresa se manter competitiva lá no mercado a longo prazo. Então, nós vamos conversar bastante sobre isso. E as palavras-chave de hoje que a profa traz é análise SWOT, análise das 5 forças de Porter, diferenciação, foco, o marketing aqui nesse contexto. Temos também aqui o posicionamento, mapa estratégico, o Balance the Scorecard, que é o famoso BSC, nós vamos falar bastante sobre ele hoje, os indicadores e metas. Como a professora havia dito, nosso tema de hoje é a contextualização da estratégia em negociação comercial. Seja bem-vindo, aluno, já à nossa 4ª aula. Como passou rápido, não é mesmo? E como nós aprendemos em todas essas aulas aí tecidas até nós alcançarmos hoje, que é sobre a estratégia aplicada às nossas negociações comerciais. E frente a isso, a professora traz aqui um convite ao estudo para você, para que nós possamos compreender bem o conteúdo abordado. Olha só. Então, hoje, a professora te convida a conhecer e aplicar essas premissas da estratégia voltadas para a negociação comercial. Então, hoje, nós vamos aprender como que uma empresa ela consegue analisar o ambiente que ela está inserida. Daí você pode pensar, ô professora, como assim? Analisar o ambiente que ela está inserida? Seria aí ter uma análise interna, uma análise externa desses cenários? Exatamente, tenho certeza que você já lembrou qual ferramenta a gente usa aqui. É a nossa análise SWOT. Nós vamos conversar muito sobre ela, porque ela é muito utilizada em várias vertentes da nossa administração. E hoje nós vamos mostrá-la como uma compreensão dos cenários para que nós possamos pautar a estratégia frente aí ao diagnóstico que a SWOT nos traz. Então é importante que ele seja verossímil, bem verdadeiro ali, para que a nossa estratégia seja de acordo com uma base forte, não é mesmo? Que ela seja ali de acordo com a realidade. Retomando. Temos aqui também como definir e executar aí as estratégias dentro desse contexto. E depois, como que a empresa, aluno, ela pode controlar a estratégia de forma ali que caminhe tudo dentro do planejado. Então, nesse momento, a gente tem que pensar, profa, pera lá, você está me dizendo que eu tenho que definir, que eu tenho que aplicar essa estratégia? Exatamente. Mas, profa, você falou também de controlar e monitorar essa estratégia? Esse ponto é crucial. É importante não só colocar a estratégia lá na empresa e deixar jogado. Não é isso que a empresa quer. A intenção é você monitorar, você acompanhar. Tá dando tudo certo? Tá aplicando? Tá saindo muito da rota. Volta aqui para a rota. Vamos aqui ter uma aplicação assertiva dessa estratégia que a gente desenvolveu. Então, frente a esse contexto, é importante conhecer o cenário para que a estratégia seja de acordo com a realidade e que a empresa tenha um norteamento aí na hora de aplicá-la. Frente a isso, a profa te traz alguns conhecimentos prévios, olha só. Aqui nós temos esses pontos importantes que nós vamos conversar hoje, que, como o prof já havia dito, a estratégia voltada para a negociação comercial, certo? Nesse contexto, nós vamos aprender o que são, de fato, as estratégias comerciais. Melhorando sua visualização? Ótimo. Temos aqui o que são as estratégias comerciais. Posteriormente, nós vamos conversar bastante sobre as estratégias de marketing e sobre posicionamento. Qual é a melhor maneira de se posicionar? Como que uma empresa tem que ter uma boa estratégia de marketing para ela se posicionar bem dentro de um mercado? Para ela mostrar ali que ela está fazendo um bom trabalho, que ela tem ali credibilidade, que o cliente pode olhar para essa empresa e sentir confiança. E esses pontos de posicionamento é como a empresa vai se posicionar frente a um determinado mercado. Para isso, ela tem que conhecer esse mercado, não é mesmo? Então, por isso que a análise SWOT ela é importante nesse contexto. Tanto no âmbito interno quanto no externo, para a gente compreender o cenário, é importante saber onde está pisando, não é verdade? Ainda mais quando você está trabalhando, quando você está mexendo com dinheiro, quando são coisas aí valorosas, não é mesmo? A gente tem que saber onde está pisando. É difícil você caminhar ali sem saber se vai ter um degrau, se vai ter ali, por exemplo, uma poça d'água. A gente tem que saber o que está acontecendo. Então, a SWOT ela nos ajuda aí a compreender o cenário que nós vamos inserir essa empresa, que nós vamos expandi-la, por exemplo. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo ali, ok? Retomando. E vamos conversar sobre as ferramentas para elaborar e também controlar as estratégias, ofertar controles estratégicos. Por quê?
Prof, eu tenho que saber elaborar minha estratégia? Tem. Ela tem que ser pré-definida, ela tem que ser muito bem feita. Então, para isso, a gente tem que ter uma análise da situação real e fazer aquilo pautado na realidade. Não adianta a gente ali montar uma estratégia sem fundamento, não é mesmo? Ou então uma estratégia que você vai aplicar e vai falar, a gente não vai chegar onde a gente está querendo, não é de acordo com o objetivo da empresa, a missão e a visão dos valores não está linkada aí. Opa, então vamos rever essa estratégia, tem alguma coisa que não está batendo, não é mesmo? Ela tem que ser de acordo ali também com os objetivos dessa organização. Onde que a organização quer chegar? Onde você quer chegar? As estratégias devem ser pautadas nos objetivos que vocês possuem. Seja na empresa, seja na sua vida pessoal, a gente também tem objetivos na nossa vida, não é mesmo? Para isso a gente bola ali estratégias para alcançar esses objetivos. Então a gente tem que ter tudo muito claro para não ter ali, a estratégia inadequada e não perder o foco. Quando a gente perde o foco, qualquer caminho é caminho. Então é importante a gente sempre estar ali firme nas nossas estratégias. Para isso, é importante controlar e ver se ela está sendo bem aplicada. Tá saindo? Volta aqui, vamos aplicar isso certinho, porque é importante para a empresa chegar onde ela deseja, ok? Prof, você sempre comenta que vai trazer uma SGA, nossa situação geradora de aprendizagem, que nós vamos linkar aqui todos os conhecimentos, os conceitos, numa situação prática. E hoje, será que nós temos? Com certeza. A SGA é muito importante para que a gente possa ver a teoria e saber como ela é colocada e aplicada na prática, para você tirar de letra aí no seu dia a dia, ok? Vamos ao quadro. SGA de hoje. Lembra do Matias, da aula passada? Que ele tinha iniciado lá a atividade com locação de veículos? Só tem uma coisa para dizer, aluno, o negócio deu certo. E agora ele quer crescer, ele quer ver esse negócio frutificar, ele quer expandir, olha só. Então ele precisa diminuir o erro, minimizar as chances de erro. Então para isso ele vai ter que ter uma nova estratégia e ela tem que ser pré-definida, ou seja, ela tem que ser desenvolvida previamente. E olha só, quem vai ajudá-lo nesse contexto, aluno, será você. Então para isso é muito importante que você saiba ali como elaborar uma estratégia, mas fica tranquila, a profa está aqui, nós vamos construir aí esse conhecimento em conjunto, ok? Vamos ajudando o Matias nessa situação. Então, frente a esse contexto, te convido, SP1. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! E agora sim, já chegamos à nossa SP1. Mas antes de começarmos, a professora queria colocar novamente o Skype para você, frisar o Skype, olha só, Carina.Fernanda, viu pessoal? Coloca só o Carina.Fernanda que você já consegue aí participar, então traga suas dúvidas, traga suas indagações, traga suas colocações aí para que nós possamos sanar em conjunto, ok? Aguardo a sua participação. Então, vamos lá, SP1, olha só o tema. Temos aqui a estratégia aplicada à nossa negociação comercial. E aqui a gente vai conversar bastante sobre como monitorar e também conhecer o ambiente no qual aí a empresa está se inserindo. Como ela vai fazer aí toda essa avaliação, todo esse monitoramento do contexto. Então, frente a isso, nós vamos ajudar o Matias em mais uma situação aqui para colocarmos os nossos conhecimentos nessa situação para a gente conseguir ajudar ele. Então, o que a gente vai fazer aqui? Monitorar e conhecer o ambiente. Será que você já sabe? Relembra aí essa ferramenta que nós vamos conversar. Mas primeiro, como que está o Matias? Olha só. O Matias, ele firmou novos contratos. Olha que beleza, então o negócio está crescendo mesmo. Frente a isso, aluno, ele comprou outros 100 veículos, olha só. Ele vai alugar ali para as outras empresas e também para as pessoas, né, para a pessoa física ali da região. Então vamos lá, profa, você está me dizendo
que ele comprou 100 veículos? Estou. Então, olha só, peraí. Na aula passada, você tinha me dito que ele começou o negócio dele comprando 5 caminhonetes, não é verdade? Exatamente. A gente sabe que uma caminhonete é cara, 5 então é dinheiro, não é mesmo? E ele investiu aí e conseguiu fazer essas locações para o amigo Zacarias. E foi aí que ele começou. Agora ele fechou novos contratos. A empresa cresceu muito e frente a esse crescimento ele já se preparou. Ele fez o quê? Foi lá e comprou 100 veículos. Profa, se um veículo é caro, imagina 100. Exatamente. Aqui o investimento foi alto, não é mesmo? Então a gente tem que pensar o quê? Que ele está querendo uma grande expansão, que ele está crescendo no mercado, ele está desejando uma expansão para o Brasil todo, não é mesmo? Então a gente pode pensar, o profa, será que para ele expandir para o país todo, só a compra dos veículos é suficiente? Será que não vai ter mais nenhum custo para essa expansão acontecer? E a gente sabe que vai, não é mesmo? Porque não são só os 100 veículos, mas as 5 caminhonetes, não é mesmo? 105 veículos. O que vai acontecer aqui? Ele vai precisar ter outros tipos de gasto. Por exemplo, o Brasil é um país muito grande, ele vai ter ali que ter filiais, por exemplo. Ele vai ter que colocar dinheiro no marketing, nessa expansão, em ter algum diferencial. Então, isso também vão custos ali que ele deveria ter levado em consideração. Será que ele levou? Olha só no quadro. Ele, então, quer expandir para o Brasil todo, como a prof havia dito. E, ó, quem que vai assessorá-lo? Quem que vai ser o consultor? Você, aluno. Mas fica tranquilo que a prof vai te ajudar nessa. Então, profa, para ele ter uma expansão dessa, ele vai ter que entender onde é que ele está pisando, não é verdade? Exatamente. Então, frente a isso, ele tem que ter tanto ali uma compreensão do ambiente interno quanto do ambiente externo, não é mesmo? Para isso, a gente vai usar a nossa SWOT. Mas o exercício aqui realizado, ele já nos oferece um panorama do ambiente interno. Olha aqui no nosso quadro. Então, a análise interna aqui da empresa é que ela possui pouco capital para uma expansão ali tão acelerada, ou seja, ele comprou ali os veículos e ficou descapitalizado. Então, ele tem que ver que ele precisa o quê? De mais capital aí para essa expansão tão acelerada, né? Que é de cunho nacional, nosso país é enorme e ele precisa ali de verba para conseguir ali ter uma boa um bom posicionamento, uma boa colocação nesse mercado. Por quê? Porque é importante você se colocar de uma maneira adequada e não se queimar ali logo no início, não é mesmo? Então, prof, você está me dizendo aqui que análise interna a gente já tem. Exato, então vai faltar externa. Isso mesmo. Agora a gente vai analisar aqui para ajudar o Matias acerca do ambiente externo a essa empresa. Então, nós vamos aí compreender melhor a nossa SWOT, lembra dela? Para que a gente possa tecer aí essa análise para o Matias. Então, vamos à SWOT para você relembrar, olha o rostinho dela. Temos aqui a nossa famosa SWOT de novo aqui na nossa aula, não é mesmo? Então, temos aqui os 4 quadrantes da nossa SWOT, tenho certeza que você lembra, mas a professora aqui vai aproveitar e vai dar uma reforçada na SWOT, não é mesmo? Fala assim, professora, não lembro direito. Não tem problema, vamos reforçar. Lembra aqui o nome dela, SWOT, que é um acrônimo do nome dela, que é composto pela inicial de cada um dos quadrantes? Claro, em inglês, porque é uma matriz norte-americana. Então, vamos lá. Temos o S de strengths, que são as forças, os pontos fortes. Temos o W de weaknesses, que são as fraquezas, os pontos fracos, de cunho interno, não é mesmo? Depois temos as opportunities, que são as oportunidades no ambiente externo, e também o T de threats, que são as ameaças também no ambiente externo aqui da organização. Então, a profa traz aqui esses pontos para você ir relembrando a SWOT. Nesse contexto, é importante a gente pensar. Profa, eu estou lá na empresa fazendo a SWOT, por exemplo. E daí tem um companheiro de trabalho que ele viu ali uma fraqueza, ele falou, não vamos colocar não, vai pegar mal, vai ficar feio aqui para a empresa, vamos resolver isso daqui depois, não coloca isso daí nos pontos fracos não. Daí você para e pensa, não é adequado.
Sabe por quê? Porque a sua SWOT não vai ser verdadeira. É importante colocar todos os pontos de melhoria, não precisa ter vergonha. Na verdade, a SWOT, ela vem para melhorar algo, então a gente tem que demonstrar que existe. Então, o que vai acontecer assim? Coloca os pontos fortes da empresa sim, coloca todos os pontos fracos dela para que isso possa ser melhorado. E a estratégia, ela vai ser construída em cima de uma boa análise de cenário. Então, ela precisa ser verdadeira, de acordo com a realidade. Tem problema de inadimplência, de falta de pagamento, por exemplo? Vamos colocar lá, a gente tem que cobrar, a gente tem aí que nos programarmos melhor com os pagamentos que nós recebemos. É importante colocar, da mesma maneira, as oportunidades e as ameaças que o ambiente externo nos oferta. Então, a gente tem que ter cuidado, colocar tudo aquilo que for mais assertivo para que a gente possa construir uma boa estratégia frente a uma boa análise. Não adianta você construir uma estratégia maravilhosa numa base que ela vai ruir, que ela não vai dar conta. Por quê? Porque ela é mentirosa. A base tem que ser forte, ela tem que ser verdadeira para a estratégia vir e linkar, ficar tudo muito bem redondinho e ofertar para a organização. Não se esqueça disso. Sempre coloque lá todos os pontos pertinentes. É crucial, ok? Então, retomando a SWOT. Daí aqui a profa traz os 4 quadrantes. Lembra deles? Para melhorar aqui sua visualização, a aluna profa vai dar uma limpada no nosso slide, então vamos lá. Olha só, aqui a gente tem o lado positivo e aqui o negativo do nosso contexto. No ambiente externo, nós vamos aqui ter alguns pontos. Estão dividindo aqui a nossa SWOT em 4 quadrantes. No ambiente externo, nós temos o lado positivo, que são as oportunidades que esse mercado pode nos ofertar, mas temos também o nosso lado negativo aí, que são as ameaças que o mercado também pode nos trazer. Posteriormente, no ambiente interno, nós temos os pontos fortes, as forças, aquilo que a empresa é boa. Por outro lado, temos também as fraquezas, os pontos fracos, aquilo que é necessário melhoria, que é necessário ali que a empresa se aplique mais para realizar estas possíveis melhorias, ok? Então, é nesse contexto que a profa traz a SWOT aqui para a gente compreender o cenário. Daí você pode pensar, profa, e tem algo além que a gente possa compreender melhor, que possa aí nos ajudar a compreender melhor a nossa SWOT, que vai complementar aí a SWOT? Temos sim a análise das 5 forças de Porter, criadas pelo Michael Porter, que são importantes para a gente compreender como que acontece a competitividade num cenário no qual a empresa já está ou que ela quer se inserir. Então, é frente a isso que a gente tem que ter a compreensão também dessas forças competitivas que Porter nos traz. Olha só, aqui a profa traz as nossas forças de Porter para você conhecê-las, não é mesmo? Então, é importante aqui saber que esse modelo, né, esses 5 fatores, as forças competitivas aí que o Porter nos traz, eles vão ser analisados para que seja possível compreender mais, avaliar melhor um cenário, um ambiente e depois conseguir ter uma estratégia eficiente. Então, ele vem mesmo aí para complementar a SWOT, para ter uma elaboração de estratégia bem real, bem forte, firme, de acordo com a realidade. E frente a isso, a profa vai te apresentar cada uma, melhor dizendo, das nossas forças competitivas de Porter. Então, iniciando, temos aqui a rivalidade entre concorrentes. O que ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar ali que existem alguns concorrentes que eles estão num determinado setor. E o que vai acontecer aí? Eles vão ter ali uma grande rivalidade entre eles, ou pequena, seja em relação a preço de venda do produto, seja ali em relação à margem de cliente, de consumidor que você está atendendo. Então, essa rivalidade entre concorrentes, ela existe ali entre concorrentes no mesmo setor. Então, você precisa conhecer essa rivalidade. Nossa, onde eu vou entrar ali? Será que tem muita rivalidade entre concorrentes? São concorrentes fortes ou não? É pouca rivalidade? É importante conhecer para saber ali onde você está se inserindo, certo? Mais uma força de Porter, temos aqui. Dando continuidade, temos o poder de negociação dos fornecedores, ou também poder de barganha dos fornecedores, como ela pode ser chamada. Aqui, por exemplo, é a questão de fornecedor de matéria-prima. E eles vão ter ali a capacidade de dificultar ou facilitar a sua vida ali dentro da empresa. Como assim, profa? Por exemplo, se existir só um fornecedor, ele sabe que existe só ele, o que ele vai fazer?
subir o preço aí da matéria-prima. Então, você vai comprar uma matéria-prima cara e esse valor que você vai comprar, ele vai ter que ser ali pago por alguém. Ele vai ser pago lá no final da produção, lá na ponta dessa produção, ou seja, o consumidor. Então, se você compra um material caro, esse preço ele é embutido para o consumidor, que também vai ter um produto caro. Então, a gente tem que cuidar. Será que meu público-alvo está disposto a pagar tão caro assim? A gente tem que ter cuidado. Ou então, existem muitos fornecedores ali. Você vê que o preço da matéria-prima baixou, mas não deixa de cuidar da qualidade, ok? Então, você tendo ali um preço mais baixo nessa matéria-prima, você consegue ofertar um preço melhor para o teu consumidor. Então, isso pode te ajudar ou dificultar. Então, é importante reconhecer que os fornecedores, de fato, aí tem este poder de negócio, tem esse poder de barganha frente a essa força competitiva que Porter nos traz. Mais uma, olha só. Temos aqui agora o poder de barganha dos clientes, o poder de negociação dos clientes. Como que funciona essa força, professor? Da seguinte maneira, o cliente ele não está preocupado com a sustentabilidade da tua empresa a longo prazo. Ele não faz questão. O que ele está preocupado? O cliente ele se preocupa com o custo-benefício para ele. Nós também, como consumidores, a gente está preocupado com o nosso custo-benefício, não é mesmo? Então, o que a gente tem que fazer aqui nesse contexto? Ficar atento ali ao poder de negociação que o nosso cliente tem, porque isso também é uma força competitiva no mercado onde a gente está ou quer se inserir, ok? Mais uma força de Porter aqui que a profa traz para você. Temos agora a ameaça de novos entrantes. Mas, profa, o que é entrante? Não fica tranquilo que a profa vai te explicar. Entrante, literalmente, é quem entra. Ah, é, profa, sério? Exato, entrante é quem entra. Por exemplo, entrante pode ser uma nova empresa que está entrando no mercado para competir com você. É um novo entrante que vai competir diretamente com a tua empresa. Então, você tem que estar ligado, você tem que estar de olho aí no que vai acontecer, não é mesmo? Então, funciona da seguinte maneira. Esses entrantes podem apresentar-se, demonstrar-se como concorrentes para você. Então, tem que estar atento aí para ver se isso vai ser bom ou não para a sua organização. Isso também é uma força competitiva, que a gente tem que estar atento ali com esses novos entrantes que estão se alocando no setor ali, no mercado que você está atendendo, ok? Mais uma força de Porter que nós temos, a última delas. Então, nesse contexto, temos aqui a ameaça dos produtos substitutos e a profa vai explicar para você como que funciona esse tipo de ameaça. Então, aqui os produtos substitutos, eles são aqueles que vão realizar uma função muito semelhante à de um determinado produto, por exemplo, ao produto que você vende. Então, vai funcionar assim. Às vezes, o cliente vai olhar ali no teu produto e vai falar, nossa, tá caro. Tá caro, para ele não dá. O que ele vai fazer? Vai para o substituto, que vai fazer ali o mesmo, vai ter para ele a mesma utilidade que o teu. Só que daí ele comprou do teu concorrente. Por quê? Porque ele achou que tinha alguma coisa ali que não estava legal, que não estava certo, que não era de acordo com aquilo que ele esperava. Ou seja, estava caro. Então, nesse quesito, ele achou muito caro e foi para o concorrente. Por exemplo, você está ali com fome, vai fazer um sanduíche de presunto, por exemplo. Daí você vê o preço do presunto e fala, nossa, professora, tá caro, vai para o substituto, faz um sanduíche de mortadela. Professora, a mortadela defumada tá mais caro ainda, fica tranquilo, você vai comer seu sanduíche, vamos para apresentado. Você busca ali os substitutos para conseguir ali sanar a sua necessidade, não é mesmo? Então, é nesse contexto que a gente também tem que cuidar aí dos produtos substitutos, dessa ameaça aí que o Porter nos alerta em mais uma das suas forças competitivas. Então, a gente tem que estar atento aí a essas 5 forças, saber da importância delas e trazer isso aí para a nossa realidade, para a realidade da empresa aí que a gente trabalha, que a gente está representando, ou da nossa empresa, não é mesmo? Profa, e como que eu consigo elaborar melhor a minha SWOT? Quais são os pontos ali que eu posso colocar nos quadrantes dela que vão ser úteis aí e depois as 5 forças de Porter vão complementá-la? Só para você dar uma relembrada, a profa te traz uns pontos importantes, olha só no quadrante. Profa, aí tem ambiente interno, o exercício só está pedindo ambiente externo, profa, não tem problema, a profa trouxe aqui para você relembrar também o ambiente interno que é importante. Melhorando aqui sua visualização, vamos aqui iniciar com o ambiente interno. São alguns pontos que a profa traz que você vai refletindo. Será que eles são forças ou será que eles são fraquezas para a organização? Então, olha só.
é importante pensar sobre a capacidade da empresa de conceber, de projetar um determinado produto, por exemplo. É um ponto forte ou um ponto fraco? É uma força ou é uma fraqueza? E comprar mercadoria, força ou fraqueza? Produzi-la, sabe distribuir? Como que você está escoando a tua produção? Está tendo muito problema? Isso tem que ser melhorado? Então é fraqueza. Profa, está indo de vento e popa. Então, opa, temos uma força aí para trabalhar uma melhoria contínua. Comercializar, como que você está comercializando seu produto? Está ofertando serviços bons? E o financeiro, está com muita inadimplência ou está tudo bem organizadinho, bem redondinho? Está fazendo uma boa gestão? Está gerenciando bem? Então, aqui a gente tem que procurar oportunidades de mercado onde a empresa possa utilizar aquilo que ela é boa. Ela possa demonstrar o quanto ela é boa, fortalecendo suas forças, literalmente fortalecendo suas forças. Por quê? Porque ela tem que atuar no mercado onde ela possa utilizar aquilo que ela é boa. Então, ela tem que buscar um mercado aí que ela possa utilizar os pontos fortes dela. Os fracos ela vai trabalhando ali, melhorando, mas ela consegue ser forte naquilo, ok? E agora sim, o ambiente externo. Olha só no quadro. Então, aqui nós temos o ambiente de mercado, o setor, que é importante analisar, que também é externo à organização, e o macroambiente. Isso pode se caracterizar uma oportunidade ou uma ameaça. Iniciando aqui pelo ambiente de mercado, o setor, no caso do Matias, é de locação de veículos, não é mesmo? Então, aqui a gente vai pensar no tamanho e no potencial desse mercado, como que é o comportamento do meu cliente e a segmentação de clientes que eu estou atendendo, a segmentação de clientes que consomem nesse setor. Quais são os fornecedores? Existem poucos, existem muitos. E os canais de comunicação que o setor utiliza, os canais de distribuição que esse setor utiliza para lidar com o consumidor. Quais são as práticas desse setor? E ele é lucrativo? Porque não adianta a gente fazer um investimento alto num setor que não é lucrativo, né, aluno? Não faz sentido. Então, são todos esses pontos aí que nós vamos pensando e que nós vamos trabalhando sobre eles. E aqui no nosso macroambiente, nós temos que pensar em questões macro, maiores dentro do ambiente. Por exemplo, a questão política e legislativa, regulatória, a questão econômica, a tecnológica e também a social, para ver se elas podem ser oportunidades ou ameaças dentro desta situação, ok? Então, são pontos aí que a gente tem que pensar com carinho para conseguir ajudar bem o Matias. E é frente a isso que nós elencamos alguns pontos que podem ser utilizados de uma maneira inteligente aí para o Matias compreender o ambiente externo no qual ele está se alocando, querendo expandir a empresa, ou seja, a questão nacional aí de expansão, não é mesmo? Então, vamos ao quadro. E aqui a Profa te traz a SWOT e a empresa do Matias. Ele pode se preocupar aqui na questão do ambiente externo com a inovação que está acontecendo, seja uma inovação tecnológica, ele tem que estar atento. A questão da sustentabilidade, para que a empresa tenha aí uma oportunidade a longo prazo, não é mesmo? Profa, você está tudo inovando. Se o consumidor está mudando, ele pode ver que um aplicativo pode ser aí uma boa oportunidade para ele se comunicar bem com o seu consumidor. Ter ali um atendimento mais exclusivo que vai ser ali melhor aceito pelo cliente que quer ser bem atendido, não é mesmo? Ele pode pensar também na questão dos impostos, querendo ou não, ele tem muitos veículos. E como é que fica o IPVA? Ele tem que estar atento aí a essa questão regulatória. Pensar nos fornecedores, porque carro da manutenção, quem vai ser o meu fornecedor aí de manutenção? Tem que estar atento aí para ver se vai valer a pena ou não. E por fim, saber qual vai ser o preço aplicado aí dentro da negociação, dentro da empresa dele, qual é o preço que ele vai cobrar, qual é o preço ali mais adequado, se ele vai buscar aí ofertar mais um custo-benefício para esse cliente, então ele tem que estar por dentro de todos esses pontos, ok? Então, frente a esse contexto, eu já te convido à nossa próxima SP. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2.
Então, agora sim, SP2, e olha só o tema que a Profa traz para você. Estratégias comerciais. Profa, e o Matias nessas estratégias comerciais, como que ele vai ficar? Como que ele vai se comportar? Olha só, temos aqui. Após ali a análise do ambiente que nós fizemos com a ajuda da SWOT, das 5 forças de Porter, você, aluno, vai precisar definir qual é a estratégia comercial ideal para o Matias ali ter mais chance de sucesso na empresa dele. Então, a gente tem que ver qual estratégia comercial vai ser a mais adequada. E a gente pensa, aluno, o que você precisa levar em conta para definir essa estratégia? O que depende para que essa estratégia seja bem colocada, bem realizada? E que tipo de ambiente vai se adequar melhor a cada uma dessas estratégias comerciais? Então, é nesse contexto que a professora te traz as estratégias genéricas. Profa, como assim? Nós ali na empresa, ela vai ter ali vários tipos de colocações. Ou seja, o mercado é muito competitivo. Então, as concorrentes, melhor dizendo, elas vão bater de frente com a tua empresa. E bater de frente. Você precisa ter uma defesa aí contra esse ataque da concorrência. Para isso, a gente tem as estratégias genéricas que vão aí ser as nossas defesas de posicionamento nesse mercado. Claro, ataque e defesa sempre num sentido figurado, não é mesmo? É o jogo ali que está acontecendo entre as organizações. Então, se tem muita concorrência, a gente tem que ter uma defesa, algo que vai chamar a atenção do cliente. Estratégia genérica, olha só. Aqui a Profa traz o contexto do Matias e as nossas estratégias genéricas. Então, as forças aí do nosso ambiente competitivo, elas vão de encontro à empresa, não é mesmo? A empresa tem que ter defesa para sustentar ela. Essa defesa vai ser as nossas estratégias genéricas. Adivinha só quem desenvolveu as estratégias genéricas? O Porter. Isso mesmo, aquele lá das 5 forças de Porter, o Michael Porter. Então, ele traz aqui para a gente também a importância dessas estratégias. E ele identificou 3 possibilidades que uma empresa ela poderia seguir, sendo essa liderança em custo, ou ter uma diferenciação, ou ter um foco em específico. Então, ele traz aqui cada uma dessas para a gente compreender. Olhando aqui essa imagem, nós temos aqui o escopo competitivo, certo? E ele pode ter um alvo amplo, muitas pessoas, ou um alvo estreito, um nicho ali em específico. Frente a isso, vai nos ofertar essas estratégias genéricas uma vantagem competitiva, que ela pode ter custo baixo ou diferenciação. Aqui, para você compreender melhor, a Profa vai melhorar a sua visualização. A liderança em custo, ela é uma vantagem competitiva de baixo custo. Por quê? Porque ela quer diminuir o preço do produto, mas ela tem um alvo amplo, ou seja, o foco dela é vender barato para muita gente. Depois temos aqui a nossa diferenciação, que ela também tem um alvo amplo. Ela quer ter um produto diferenciado e colocar ali para muitas pessoas no mercado. Por exemplo, um iPhone, não é mesmo? Que tem essa diferenciação e muitas pessoas querem consumir. E depois a gente tem aqui um alvo estreito, que ele tem um foco. Ele pode ter ou custo baixo ou a diferenciação aqui nesse produto. Profa, mas frente a essas colocações, dessas estratégias genéricas, como que funciona cada uma delas? Me explica melhor cada uma delas. Só se for agora, olha só. Então, vamos lá. Vamos conversar tintim por tintim sobre cada uma dessas estratégias genéricas. Primeiro, a gente tem aqui a liderança de custo. Qual que é a função da liderança de custo? Ela vai buscar diminuir o custo de produção, os custos internos. Então, para isso, ela tem que ter muita eficiência nos processos internos lá da organização. Para quê? Para deixar tudo muito mais organizado e baratear. Ou seja, ela vai ter melhor eficiência interna. Então, ela vai aumentar a eficiência da empresa para poder diminuir o custo e ofertar um produto com um custo melhor para o cliente, não é mesmo? Então, ela vai tentar ali baratear esse produto. Por exemplo, é uma fábrica de mesas que está vendendo ali as mesas dela, só que ela viu que os concorrentes estão baixando o preço. Ela viu que para ter uma liderança de custo, frente à estratégia genérica que ela adotou, ela vai ter que baixar ali os custos internos, os valores internos da organização para ela conseguir se posicionar melhor dentro desse mercado e vender mais mesas com preço competitivo. Depois a gente tem a diferenciação. Como que ela funciona? A diferenciação é você compreender o que é valor para o teu cliente. O que ele vê como valor
e o que para ele, a tua empresa vai ter que vai ser destacada em relação à concorrência. O que você tem de diferente que a concorrência não tem? O que você tem de diferente que isso chama a atenção do teu cliente, que você cria valor para ele dentro desse contexto? Então é importante aqui identificar o que é valor, aumentar a concepção de valor para o seu cliente, ter uma diferenciação, como o exemplo do iPhone aí, que a professora havia dito para você no início. Depois desse contexto, nós temos o quê? O foco, que ele pode abordar ou o custo, ou aqui a nossa diferenciação, não é mesmo? Então, vamos lá. Essa estratégia, ela é muito mais utilizada por empresa que está começando, que está nascendo ali. Então, ela escolhe o quê? Atender um público em específico, um segmento de clientes, e vai atender muito bem. Mas não é só muito bem, aluno. O foco, você vai atender um nicho específico de clientes com excelência. Então, aqui você vai atender um público específico com bastante excelência, aumentar a excelência ali no atendimento dessas pessoas. Então, aqui você pode se basear em ter um menor custo ou em ter uma diferenciação. O foco aqui é que você vai atender um público específico, numa localidade específica, por exemplo, mas é importante você ter foco ali naquela região, naquele segmento e atendê-lo bem, em atendê-lo com excelência. E o Matias nessa, profa, como que ele fica? Olha só. O Matias, ele poderia fazer o quê? Ele poderia utilizar ali, como um escopo competitivo, melhor dizendo, a liderança de custo e também ele quer utilizar a diferenciação. Profa, pode usar os dois? Posso utilizar mais de uma estratégia genérica? Poder pode, mas, sempre tem um mas, né? A gente, quando foca em muita coisa, acaba não sendo bom em nada. Então, às vezes, é mais interessante você adotar um e ficar trabalhando em cima dele para você ver ali a sua lucratividade aumentar, a sua parcela de mercado aumentar. Então, às vezes, é mais interessante a gente fazer uma coisa bem feitinha, ok? Poder pode, mas é mais interessante quando você coloca ali um para trabalhar por vez. Então, é liderança de custo? Então, vamos trabalhar liderança de custo. Aqui, o Matias, ele está querendo ficar na liderança de custos, então, para isso, ele tem que melhorar ali os processos internos e ter uma maior eficiência interna dos processos internos dele. E também ele está pensando na diferenciação. Por quê? Porque ele quer agregar o valor e quer ofertar um diferencial para o cliente. Então, ele optou pelos dois. Mas, como a professora disse, poder pode. Mas é interessante a gente ficar bom numa coisa específica e fazer ela bem feitinha, ok? Então, retomando, temos aqui. O mercado, melhor dizendo, desculpe, aluno, o mercado econômico atual, ele está favorável para as empresas que possuem o melhor custo-benefício, por isso que ele está buscando liderança de custo. E ele viu que o público dele, olha só, é por isso que ele está usando, porque é o mercado econômico atual e o público dele, ele visa o quê? Custo-benefício somado a um atendimento exclusivo. O público dele também quer um atendimento diferenciado, por isso que ele quis aqui a diferenciação. Será que um aplicativo seria aqui uma boa para o Matias nesse contexto, para ele ter ali também um atendimento exclusivo? Então, ele tomou essas decisões frente ao quê? Frente ao público-alvo que ele atende. Então, é muito importante, nesse momento das estratégias genéricas, você ver. A minha empresa precisa de um ou precisa de dois? Como que o meu cliente vai aceitar isso? Ele vai querer isso? Então, são todos esses pontos que a gente tem que levar em consideração para desenvolver as estratégias genéricas, ok? Frente a esse contexto, SP3. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Então, agora sim, SP3. E olha só o nosso tema.
Temos aqui a estratégia de marketing e o posicionamento, e como é importante aqui ter uma boa estratégia de marketing que se encaixe e bem definida na organização. Então vamos lá. É nesse contexto, aluno, que nós vamos elaborar uma estratégia de marketing e também um posicionamento para ajudar o Matias lá na empresa dele, olha só. Então a gente tem que pensar, como que a empresa, profa, ela deve agir para se manter forte no mercado? O que ela tem que fazer? Ela tem que ter estratégias, ela tem que ter um bom posicionamento. O que mais que ela tem que fazer? A profa vai discorrer aqui sobre esses pontos com você. E também a nossa estratégia de marketing. Será que ela tem que estar alinhada ali com a nossa estratégia comercial, profa? Será que nesse contexto ela tem que estar alinhada? E a gente pode pensar, com certeza, sabe por quê? Porque não tem como o marketing que se comunica ali com o público-alvo, que se comunica ali, faz as promoções, promove a empresa, no sentido de promover, ok? O que acontece aqui? Ela tem que conversar com a parte comercial, com a parte das vendas. Essa linkagem é necessária. E não só entre a estratégia de marketing e a comercial, mas as estratégias da empresa como um todo. Por quê? Porque a empresa tem que ter uma missão, uma visão, os objetivos ali a serem atendidos. Então não adianta um setor caminhar para o lado e o outro para o outro. E ficar aquele cabo de guerra, sabe? Aquela briga eterna. Não, a empresa tem que ter objetivos claros, estratégias claras para, todo mundo caminhar na mesma direção para a empresa crescer. Então, para isso, a gente tem que ter tudo muito bem alinhado, ok? Frente a esse contexto, a profa vai te apresentar agora as estratégias de marketing, como elas são, como cada uma delas funciona, e você vai pensando aí qual delas é a melhor para a situação do Matias para a empresa dele. Vamos lá? Olha só aqui as nossas 5 estratégias de marketing que a profa traz para você. Então, vamos lá conversar. Primeiro aqui, é importante saber, aluno, que essas estratégias de marketing, elas foram desenvolvidas pelos autores, né? O Hulley, o Pearce e o Nicolaud. Então, a intenção deles é compreender ali o jogo, né, que acontece dentro do mercado. E a estratégia aqui, ela pode ser vista como parte desse jogo, né? Ela é um jogo em si, de atacar e defender o tempo todo. A intenção aqui é que a gente possa vencer a concorrência, não é mesmo? Então, a estratégia de marketing, ela nos oferece um arsenal para a gente conseguir se posicionar de uma maneira mais assertiva. Então, vamos lá. Primeiro, construção. A construção, ela também pode ser chamada de crescimento, viu, aluno? E ela foca aqui em definir maneiras para que a empresa ela aumente a sua atuação dentro de um determinado setor, de um determinado mercado. Como? Criando novas oportunidades de mercado para o produto que ela está vendendo, ou conquistando ali uma maior participação de mercado do que o concorrente, por exemplo. Então, aqui, geralmente, essa estratégia ela é melhor aplicada em mercados que estão crescendo ali. Sabe quando uma empresa começa pequenininha, de repente ela cresce? Sabe quando a gente fala, nossa, eles estão nadando de braçada, olha quanto espaço para crescimento, como eles estão construindo aí uma empresa maior, umas estratégias maiores? Então, esse é o foco aqui da nossa construção. Geralmente são mercados aí que estão crescendo e tem espaço para todo mundo. Os concorrentes não precisam ficar ali numa rivalidade tão acirrada. Tem espaço para todos porque o mercado está de vento em popa. Então, são mercados interessantes de aproveitar. Retomando, vimos a construção e agora a sustentação. Profa, o que é essa sustentação? Também chamada de manutenção. Geralmente, ela pode ser vista também como uma postura defensiva. Então, ela é uma estratégia que as empresas que já estão tranquilas, que já estão bem estabelecidas no mercado, elas vão procurando ali uma maneira de se sustentar naquele mercado, de se manter. Elas já estão lucrando bem, elas querem se manter naquela lucratividade. Então, é uma manutenção ali, é uma sustentação dentro daquele contexto ali que ela se encontra naquele ambiente que ela está alocada, certo? Mais uma estratégia de marketing. Temos aqui nichos de mercado. Profa, o que é esse nicho de mercado aí? É um pedacinho do mercado, é uma partezinha do mercado que acontece o quê? Geralmente, quem foca nessa estratégia de marketing são as empresas que estão começando, que estão ali iniciando seus trabalhos dentro de um determinado setor. E ela vai atuar num setor que ele está dominado por grandes empresas. E o que acontece nesse tipo de setor? Existem ali alguns clientes, um nicho de mercado, um grupo, né, de clientes ali, que eles não estão sendo tão bem atendidos por essas grandes empresas. Então, o que eles querem? Eles querem uma empresa que vão oferecer para eles algo diferente,
uma vantagem competitiva que vai ter ali uma diferenciação entre os concorrentes. Então, por exemplo, a gente tem lá as grandes empresas e elas têm um determinado formato. Por exemplo, uma empresa que fabrica bolos. E ela está ali produzindo bolos e se o cliente for comprar bolo, ele só tem dessa empresa grande para comprar. Se não for de uma grande, é da outra grande, ok? Então, beleza. Daí, a gente pode pensar, ele está sendo atendido porque ele compra o bolo e leva para casa. Só que ele compra o bolo e leva para casa para a família. A pessoa mesmo não come porque ela não pode comer glúten. Olha só, então as empresas grandes não estão atendendo a ela. Ela é ali um nicho de mercado que não está sendo atendido. Então, às vezes, uma empresinha menor, uma lojinha que começou ali com uma marca de pães sem glúten, atende ele com valor, porque aquilo gera valor para ele. Então, é um nicho de mercado aí que as empresas menores que estão iniciando vão pegando, porque as grandes, por exemplo, ainda não estavam focadas aí nos produtos sem glúten, até mesmo sem lactose nesse contexto. Agora, é claro, as empresas estão se modernizando mais, mas há um tempo atrás a gente teve muitas aí casas de produtos naturais que cresceram rapidamente porque as grandes empresas não ofertavam aí esse benefício para o cliente. Então, é um nicho de mercado que foi bem aproveitado, ok? Mais uma estratégia de marketing, olha só, colheita. Profa, como que funciona essa colheita? Funciona assim, o produto ele tem ciclo de vida. Não adianta. Chega um momento que o produto pode ficar velhinho lá no mercado, as pessoas vão querer coisas mais modernas, mais inovadoras, e às vezes tem um produtinho lá que vai ficando no cantinho. Daí o que a empresa faz? Ela vê que está no momento de tirar o investimento, porque ele já está lá no mercado, ele já foi fabricado, então deixa ele terminar de vender ali para gerar o lucro que dá, porque quando a gente tira o investimento em propaganda, em pesquisa e desenvolvimento, ele ainda vai ter ali um lucrinho para ofertar. Então, a colheita é quando você tira ali o investimento, melhor dizendo, tira o investimento e deixa vender ali o produto que já está. E, profa, e se a colheita não der certo? Olha só o próximo. Aí é desinvestimento total. Daí você tira todo o investimento, você não só reduz, como na colheita, você tira mesmo o investimento dentro desse contexto. E se você parar para pensar, profa, a gente tirou o investimento, mas mesmo assim não está dando lucro não. Então, a gente pode até tirar esse produto do mercado. Então, faz ali a retirada desse produto que não está sendo ali bem colocado. Então, a colheita ela vai reduzir os investimentos e tentar lucrar com aquilo que ainda dá. O desinvestimento em si é tirar todo o investimento, acabou por aí. E o que a gente vai fazer? Prof, mesmo assim não está vendendo, tira. Daí, o tempo desse produto já foi, ok? Então, são aqui as estratégias de marketing que a Profa traz para você. Prof, você falou de posicionamento. A gente tem as estratégias de marketing ali bem colocadas, mas eu tenho que me posicionar bem também dentro da empresa. E isso tem que linkar, não é mesmo? Exatamente. Para isso, a gente vai aprender também maneiras de se posicionar bem. Olha só. Aqui, a Profa traz 6 tipos de posicionamento importantes aqui para você colocar lá na empresa. Por quê? Porque depois que a gente define uma estratégia comercial, tem ali a estratégia de marketing definida, a empresa ela vai ter que escolher o melhor posicionamento de mercado que ela vai ter, não é mesmo? Então, para isso, ele tem que refletir competências que a empresa tem, que ela pode ali atender o mercado de uma maneira positiva, diferenciada em relação aos concorrentes. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui o preço. Como que ele funciona, prof, esse posicionamento via preço? Ele lembra bastante a nossa estratégia genérica liderança em custo. Por quê? Porque aqui a intenção é você ter um bom preço, um preço ali competitivo, que ele tem que ser, se o seu posicionamento é preço, você tem que ter o mesmo preço, um preço menor que o teu concorrente, não é isso? Para isso, a gente tem que melhorar e ter eficiência interna lá dos nossos processos para conseguir ofertar um bom preço aí que vai ser competitivo com a concorrência. Depois, a gente tem a qualidade. A qualidade, ela vai ter que garantir uma qualidade melhor que o concorrente. Então, para isso, ela tem que ter controle interno, ela tem que cuidar ali do processo produtivo, ela tem que ter, por exemplo, ISOs de qualidade. Por quê? Porque ela vai demonstrar que ela tem uma qualidade ali nos processos para ter um posicionamento que oferte qualidade. Depois aqui, melhorando sua visualização, aluno, ótimo, inovação. Temos aqui, a inovação ela vai trabalhar o quê? É um posicionamento, ele é especial.
os mercados vão passando por mudanças muito rápidas, igual é o nosso mercado, não é mesmo? Cada hora é uma inovação diferente, cada hora é algo diferenciado. Então, a empresa ela tem que demonstrar que ela tem uma capacidade superior à concorrência a de inovar constantemente, que ela consegue promover inovação. Depois, a gente tem aqui o serviço, que tem como base ali ofertar um serviço que é melhor que o da concorrência, literalmente. Então, ela tem que cuidar, ter uma boa análise do mercado, identificar o tipo, os níveis de serviço que o cliente quer e trabalhar em cima disso. Depois aqui a gente tem a customização. Aqui a gente vai atender requisitos que são cruciais para o nosso cliente, que são muito importantes para o cliente de maneira individual. O que é bom para um cliente pode não ser para outro. Então a customização ela consegue atender. Por exemplo, um ateliê que faz vestidos sob medida para casamentos ou para festas, vai customizar, vai ali de acordo com o gosto de cada cliente, não é mesmo? Então, consegue aí ter essa customização como posicionamento de mercado. Melhorando aqui, aluna, a sua visualização novamente, temos a diferenciação por benefícios. Como que ela vai funcionar? Ela vai identificar o que é benefício, o benefício específico ali que o segmento de cliente que eu atendo deseja, e a gente vai posicionar esses produtos frente a essa diferenciação por benefício. Pode sim ser o caso da lactose, ser o caso ali do glúten. Por quê? Porque são benefícios que vão ser ofertados. Ou então uma loja de suplementos para o pessoal que se exercita, que quer aumentar os músculos. São aí benefícios que vão ser ofertados, ok? Profa, e o Matias nessa? Agora sim, próximo slide. O Matias está focado no crescimento do mercado, não é mesmo? Então a estratégia dele é de construção, porque ele está ali crescendo, nadando de braçada, não é mesmo? De 5 caminhonetes foi para 100 veículos e fechou um monte de acordo e quer expandir para o Brasil todo, então ele está crescendo. E qual seria ali o posicionamento? Ele está focado num posicionamento por preço, por causa do mercado econômico atual. Então, ele quer ofertar para o cliente um maior custo-benefício aí dentro de toda esta situação. Então, são todos esses dados, aluno, que nós vamos utilizar para colocar no nosso plano de estratégia comercial para construir aí o nosso plano estratégico, ok? Frente a isso, SP4. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Então vamos lá, SP4, olha o nosso tema. Melhor dizendo, ferramentas, não é? Para elaborar o controle estratégico. Quais são as melhores ferramentas, profa, que a gente consegue elaborar uma boa estratégia e também ter ali um bom controle? Então, olha só, nós vimos e conversamos bastante sobre a nossa análise SWOT, já conhecida por vocês, não é mesmo? As 5 forças de Porter, a estratégia comercial genérica, a nossa estratégia de marketing e o posicionamento, não é mesmo? Então, são pontos que a empresa precisa garantir que todas essas estratégias, elas vão ser seguidas por todo mundo lá na empresa. Então, para isso, ela tem que ter uma boa comunicação, não é mesmo? E, profa, não é só comunicação, a gente tem que saber como aplicar isso daí. Exatamente. Como será que a gente consegue resolver esta situação, aluno? Nós temos aqui uma ferramenta que ela nos é muito útil, que é o nosso BSC. É o famoso Balanced Scorecard, que a profa trouxe para você lá nas nossas palavras-chave, lembra? Então, o que o nosso BSC vai fazer? O nosso BSC, ele tem a intenção de medir o desempenho nos 4 indicadores que ela traz, ali nas 4 diretrizes que ela traz. Então, a intenção dela é medir o desempenho aí da empresa nesses 4 quadrantes. Então, para que você possa conhecer esses quadrantes, olha só no nosso quadro.
aqui a profa traz cada um deles. Então, melhor dizendo, né, as dimensões. Então, a gente tem aqui que medir o desempenho da empresa nessas 4 dimensões que são apresentadas aqui pra gente. O BSC, o nosso Balanced Scorecard, ele foi feito por Kaplan e Norton. E ele possui aqui 4 dimensões, onde todos ali os indicadores de medição do desempenho dessa empresa devem se encaixar. Então, a gente tem aqui, primeiramente, o indicador financeiro, que é o primeiro. Depois, a gente tem aqui a dimensão do consumidor dos clientes. Depois, a gente tem aqui a dimensão dos processos internos. E, por fim, a dimensão do aprendizado e crescimento, também chamado de inovação e aprendizado. Ok? Então, como que vai funcionar o nosso BSC? O primeiro e o principal objetivo é entender a visão, olha só, e atender a estratégia ali da empresa, que a gente vai conseguir compreender e traduzir essa estratégia nas metas que vão ser ali seguidas e a empresa vai buscar alcançar dentro daquele contexto. Então, a empresa ela tem que entender quais são os fatores mais críticos ali de sucesso e colocar diferentes maneiras de mensurar isso, para que os colaboradores possam entender o que eles estão fazendo, o que eles estão trabalhando, o que eles estão desempenhando e qual que é o papel dele ali para o andamento melhor da organização, para que a organização possa alcançar os objetivos dela, não é mesmo? Então, ele vai montar ali um quadrinho que vai mostrar quais são os objetivos estratégicos da empresa com esse conjunto de indicadores aí para medir o desempenho. Então, de fato, ela quer medir o desempenho da organização, não pensando ali só na dimensão financeira, mas também pensando em outras áreas. Por quê, profa? Porque tem empresa que ela fica ali só pensando no financeiro, no lucro, no lucro, no lucro. Calma, tem outras dimensões. Às vezes, você atendendo às outras dimensões, o lucro ele vem naturalmente. Então, a gente tem que ter um cuidado nessa análise das dimensões. E o BSC, ele nos convida, melhor dizendo, a essa reflexão de mensurar aí o desempenho, não só na dimensão financeira, mas também nas demais, porque nem tudo é só dinheiro. A gente tem que cuidar também para que a organização cuide de outros pontos relevantes que vão também trazer lucro, ok? Retomando. E, prof, explica para mim, então, cada uma dessas dimensões aí que eu achei interessante. Então, vamos lá. Primeiramente, na dimensão financeira, que é a primeira dimensão do BSC, é importante reconhecer, aluno, que a gente tem que ter sustentabilidade da empresa a longo prazo e não só resultado imediato. Tem que ter lucro hoje. Tá, mas espera um pouquinho. Vamos fomentar aqui também ações alternativas para a gente ter lucro sempre, a longo prazo, para a gente ser uma empresa que passa segurança, para que os nossos acionistas nos vejam com bons olhos, porque é importante aqui cuidar. Como será que nós somos vistos pelos acionistas? A gente tem que pensar nisso. E o que pode ser indicador financeiro? Um aumento da receita, diminuir um custo, ter mais eficiência. Então, tudo isso é muito importante. Dando continuidade, temos aqui a dimensão dos nossos consumidores ou dos clientes. E aqui a gente tem que pensar, aluno, como que nós somos vistos pelos clientes? Olha só, isso também é importante. Por isso que a gente não pode ficar só na dimensão financeira, não é? O BSC também nos convida a uma análise mais ampla. Então, vamos lá. A dimensão dos consumidores é o que a empresa faz para gerar valor para o cliente. Então, ela tem que pensar como que ela gera mais valor para o cliente que ela já atende e para os clientes que ela quer conquistar. Então, aqui um indicador de consumidores, de clientes, podem ser aumentar a participação de mercado, ter novos clientes, reter os clientes que ela já possui. São exemplos aí que a profa traz para você. E dando continuidade, nós temos também o quê? Aqui a dimensão dos processos internos. E a gente tem que se preocupar. Como que nós podemos nos destacar no mercado? Então, como que a empresa ela pode ali, aumentar a eficiência do processo interno, melhorar a qualidade que ela já possui? E como que a gente consegue, profa, mensurar isso? Através de alguns indicadores de processos internos também, como o nível de produtividade, a eficiência, a competência dos colaboradores, a qualidade do meu produto, são exemplos aí que a gente pode utilizar nessa dimensão de processos internos. E, por fim, temos aqui a nossa dimensão de crescimento, de aprendizado e crescimento, melhor dizendo. Ou ela também pode ser chamada de dimensão de inovação e aprendizado, viu, aluno? Então, é nesse contexto que nós precisamos o quê?
pensar sobre como nós podemos continuar a melhorar e continuar a criar valor. Como que eu consigo continuar criando valor para o meu cliente? Então, os esforços dessa empresa, eles vão estar voltados em aprender o que ela mesma faz e como que a gente pode crescer com isso, inovar com isso. Profa, como que a gente consegue mensurar? Tendo indicadores de inovação e de aprendizado também. Por exemplo, tendo tempo para a criação de novos produtos, para conseguir desenvolver novas habilidades lá nos colaboradores, para melhorar os processos. Então, são pontos aí que a gente pode ter como melhoria. Mas, profa, e como que a gente faz para implementar esse BSC? Como que a gente faz para aplicá-lo, desenvolvê-lo bem dentro ali da organização? Para isso, para implementar bem o BSC, a gente tem que desenvolver um mapa estratégico e a professora te apresenta agora. Esse é o nosso mapa estratégico, olha só. Profa, e como que esse mapa vai nos ajudar? Ele é uma forma visual ali de representar os principais objetivos da nossa organização e demonstra como que eles conseguem se relacionar. Olha que interessante. Então, ele vai ser muito útil aqui para a gente conseguir definir indicadores e também metas nas 4 dimensões principais, que são as do BSC. Ou seja, a financeira, os consumidores, processos internos e aprendizagem e crescimento, ou também chamado de inovação e aprendizado, não é mesmo? Então, profa, me explica aí esse mapa estratégico para eu conseguir aplicar e implementar meu BSC, só se for agora. Vamos lá? Primeiro, é importante que a empresa saiba qual é a missão e a visão dela. Então, a missão, ela vai descrever qual que é o propósito ali da existência dessa empresa. Por que essa empresa existe? Qual que é a missão dela? É uma estratégia de crescimento. A visão, ela vai trabalhar onde nós queremos chegar. Ela já é uma estratégia pautada em rentabilidade. Então, aqui nós temos pontos que vão ser resultados e pontos que vão ser os meios para alcançar os resultados. Então, vamos lá, analisando aqui em cada uma das dimensões do nosso BSC. Primeiro, a gente tem a perspectiva financeira. Então, vamos lá. Para a gente alcançar a visão, profa, e cumprir a missão da empresa, quais resultados financeiros aí a gente tem que atingir? Lembra que o financeiro é a primeira dimensão do BSC, mas sempre é importante lembrar, é a primeira, mas não é a última. Então, a gente não tem que pensar só no financeiro, tem que pensar também em outros pontos. E olha só, temos aqui a perspectiva de mercado. Para a gente atingir o resultado financeiro, o que nós iremos fazer ali melhor que os concorrentes? Quais são os resultados aí que nós vamos alcançar nesses quadrantes, não é mesmo? Pensando isso, a gente tem que analisar a perspectiva dos processos internos. Para a gente ser melhor que o concorrente, quais são ali os desafios operacionais que a gente vai ter lá dentro da empresa? E, por fim, a perspectiva de recursos, os meios aí para alcançar a missão e a visão. Então, vamos lá. Quais recursos a gente tem que providenciar? Pessoas, uma melhor infraestrutura, mais tecnologia, para a gente conseguir dar conta desses desafios. E aí, tendo os recursos, a gente consegue melhorar o processo interno, que a gente consegue ofertar o melhor e agregar valor para o consumidor, que dessa maneira a gente consegue vender e ter mais lucro. E aí sim, alcançar a nossa missão e a visão. Olha só, a gente pensa assim para depois ter o lucro, ter ali o reconhecimento de baixo para cima, dentro desse contexto. Então, aqui a profa traz um mapa estratégico para que você possa compreendê-lo melhor, para você compreender e ver como funciona aí a mensuração dos indicadores, dos objetivos da organização que o nosso BSC nos traz, ok? Profa, e o Matias, como que ele fica nessa? Ele também vai ter o mapa estratégico dele? Com certeza, olha só. Aqui nós elaboramos um mapa estratégico do Matias para você compreender melhor. Então, assim, a gente vai conseguir ajudar o Matias a realizar ali o mapa estratégico dele, tendo os indicadores já definidos, que são aqui as quatro dimensões, melhor dizendo, né, do nosso BSC. Então, vamos lá. Olha só, missão, visão. Ser no próximo ano uma das melhores locadoras do país, reconhecida pela excelência no atendimento, pelo preço e pela qualidade dos produtos. Olha só, ele definiu isso daí. Então, tá, então vamos pensar aqui nas 4 dimensões para a gente poder alcançar isso, não é? Quais são ali os objetivos da empresa para cada uma dessas dimensões? Então, vamos lá. Temos aqui na perspectiva financeira o quê? Um aumento da receita, a melhoria nos lucros e também aumentar a participação nos lucros.
E na perspectiva do cliente, profa, aqui será atrair e fidelizar mais clientes, ter uma melhoria contínua e aumentar a liderança de mercado. E a perspectiva do processo interno? Ter mais melhoria na qualidade do produto, ampliar a oferta de novos produtos e ter ali um sistema eficaz de atendimento. E por fim aqui, temos a perspectiva do aprendizado e inovação, também chamado ali inovação e aprendizado, como a profa tinha trazido para você, ou aprendizado e crescimento. Então vamos lá, o que ele quer aqui para essa dimensão? Ter uma equipe de produção e atendimento mais desenvolvida, ter um melhor ambiente positivo e satisfatório de trabalho, ter uma cultura organizacional positiva e muita inovação dentro desse contexto. Então são todos esses planos que eles vão ali fazendo parte do nosso plano de estratégia comercial, para que eles possam ajudar o Matias aí a se organizar e a definir as estratégias pertinentes para que ele possa continuar ali atuando e fazendo uma boa expansão da organização com estratégias pertinentes, bem definidas aí para que ele possa aplicar. E para a gente dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, eu te convido ao nosso participando da aula. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! E agora, no nosso Participando da Aula, a professora te convida ao nosso Provocando Novas Situações. E eu te trago uma indagação, olha só. A estratégia ela é permanente e invariável? O que você acha, aluno? Traga aqui sua participação, traga aqui a sua resposta frente a essa colocação. O que você acha? Será que compensa? Será que não compensa? Será que ela tem que ser fixa, firme ali ou ela deve ser flexível? O que você acha? Deixa aqui um minutinho e já já eu retorno.
Então, pessoal, retomando aqui da nossa atividade, a Prof acompanha aqui o chat, temos aqui uma participação do pessoal do Rio de Janeiro. Obrigada, viu, Paulo do Rio, pela participação de vocês aqui com a professora, interagindo durante a nossa aula. Então, rapidamente ao quadro, aqui nós temos a colocação do pessoal do Rio, que foi muito pertinente, que responde aqui a nossa colocação. Olha só. Rio de Janeiro, não, a estratégia ela é flexível e mutável, se adaptando aí às mudanças do ambiente. Perfeito, Rio de Janeiro, obrigada. A Profa consegue verificar que vocês estão entendendo bem aqui o conteúdo da aula e que vocês estão aí compreendendo todo aquilo que a gente já conversou e já aprendeu. Obrigada. Então, retomando o nosso quadro, rapidinho, você já sabe, a aluna, a professora sempre frisa. Agora é com você. Faça sempre suas atividades, leia o seu material, participe sempre aqui dos fóruns, participe sempre dos chats, tire suas dúvidas, traga exemplos, traga aqui colocações, é muito importante aí para que você possa ter todo o aprendizado aqui frente ao nosso conteúdo, ok? Então, lembrando, para a prova, aluna, é importante que você reveja as nossas aulas, leia bem o material com cuidado, faça as atividades, participe lá do fórum, que com certeza você fará uma boa prova, ok? E caso você possua alguma dúvida, a professora deixa aqui um minutinho para você. Já já eu retorno. Então, aluno, retomando aqui o nosso momento de perguntas, obrigada, viu, Rio de Janeiro, pela participação aqui e a interação com a professora. Então, pessoal, não se esqueçam, fonte de poder é informação. Não deixem de estudar, ok? Bons estudos a todos sempre e nós nos vemos numa próxima. Vamos supor que você trabalha em uma organização e precise desenvolver estratégias de negociação comercial. Sua primeira ação deve ser conhecer o ambiente onde a empresa está inserida para poder identificar como agir. Nesse caso, você poderia utilizar, por exemplo, a técnica de análise SWOT, que oferece uma maneira estruturada de analisar o ambiente interno, verificar os pontos fortes e fracos da empresa, e o ambiente externo, identificando oportunidades e ameaças. A partir dessa análise, as estratégias elaboradas devem aproveitar as oportunidades, utilizando os pontos fortes, monitorando e amenizando as ameaças. Outra ferramenta que você pode aplicar no monitoramento é a análise das 5 forças de Porter, que são poder de negociação dos clientes, o poder de negociação dos fornecedores, a rivalidade entre os concorrentes, a ameaça de novos entrantes e a ameaça de produtos substitutos. Caso o interesse da empresa seja ingressar no mercado, é possível verificar a atratividade do segmento. Se a empresa já está no mercado, você pode criar táticas de defesa. Também é importante que a empresa concentre seus esforços em ser muito boa em alguma característica, evitando perder espaço para a concorrência. Há 3 possibilidades de estratégias comerciais: liderança em custo, diferenciação e foco.
A empresa que opta por liderança em custo precisa focar em operações muito eficientes ou desenvolver alguma vantagem tecnológica para que ela mantenha os custos de produção menores que os da concorrência. Já a empresa que escolhe a diferenciação deve concentrar seus esforços em inovação e marketing, buscando criar algum diferencial que destaque seu produto dos concorrentes, mesmo cobrando um preço superior. Por fim, se a estratégia da empresa for foco, seu objetivo será atuar em um pequeno segmento de mercado através do atendimento especializado. As estratégias de marketing são fundamentais para a empresa analisar e decidir suas ações. Lembrando que a estratégia adequada depende tanto do momento da empresa quanto do mercado. As 5 estratégias de marketing são: investimento e eliminação, construção, sustentação, nichos de mercado e colheita. Além dessas estratégias, construir um Balanced Scorecard é uma maneira sistematizada de identificar objetivos interligados, de curto e de longo prazo, para as 4 áreas essenciais: financeira, consumidores, processos internos e inovação e aprendizagem. Após identificar esses objetivos, é fundamental criar indicadores e metas para que cada colaborador saiba como deve contribuir na busca por atingir o objetivo geral da empresa. E aí, preparado para criar estratégias de negociação comercial? Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima!